Olá, meus caros e caras. É uma grande satisfação e responsabilidade acadêmica compartilhar convosco este momento no curso de ensino de português para surdos. Vocês já percorreram um caminho considerável até aqui, mas ainda há muito que estudarmos. Então, vamos lá. Meu nome é Jorge Adriano. Este é meu sinal. Sou mestrando em Ciência da Educação, Educação Especial. Possuo graduação em Letras em Inglês, especialização em Língua Brasileira de Sinais, com ênfase em interpretação, especialização em Língua Inglesa e em Educação à Distância. Atualmente, sou professor de Libras na Universidade Federal do Pará, UFPA. Dedico-me especialmente aos estudos da tradução, das línguas orais e de sinais. Produção de material didático na área de Libras, assim como o ensino de português como L2 e de inglês como L3 para surdos. Portanto, meu foco de pesquisa, de forma geral, é a linguística, tanto das línguas orais como de sinais. Nesta disciplina, veremos de forma prática a aplicação das pesquisas na área de ensino de português como segunda língua para surdos, que abreviaremos como PL2. Assim, o livro escolhido para estudo nessa disciplina será certamente o caderno didático, já postado na sala. Além deste, os materiais complementares, postados no AVA também, ok? Também teremos fóruns de discussões e atividades práticas. Então, estudem, aproveitem. Será um prazer apoiar vocês nesta disciplina. O ensino de línguas não maternas para surdos ganhou destaque de alguns anos para cá, especialmente a partir da promulgação da Lei de Libras, em 2002, e do Decreto 5626, em 2005. No caso deste último, viu-se oficialmente pela primeira vez o tema Educação Bilíngue para surdos, ou seja, aquela cuja língua de instrução seja a Libras e a segunda língua seja a língua oral da comunidade majoritária. No contexto brasileiro, a comunidade ouvinte é a majoritária e a língua falada pela maioria da população é o português. Então, no caso dos surdos, como vocês já sabem, a L1 ou língua materna é a Libras, porque é a língua que eles aprendem de forma natural. A L2 é o português e o inglês ensinado nas escolas é a L3 para os surdos. Mas o ensino de inglês como L3 para surdos é um tema para outro curso. Vamos focar no momento no PL2. Nosso objetivo aqui, ao longo das videoaulas, é abordar a metodologia no ensino bilíngue de português como L2 para surdos, confrontada com a metodologia utilizada nas classes regulares inclusivas. Vamos também analisar materiais didáticos específicos de PL2. Inclusive, conhecer o perfil da escrita dos surdos, para também nós produzirmos aqui no curso atividades coerentes para esse público. Para começarmos, vamos tratar do tema desta videoaula: mitos que circundam o ensino de PL2
e desmitificá-los. Vamos analisar também a metodologia bilíngue de ensino a alunos surdos. No caso dos mitos, refletir esse tema é bastante importante, porque para muitos cursistas aqui, esse tema de PL2 é novidade. Mas não estarei sozinho para apresentar esse tema. Bom, já que se trata do ensino bilíngue de português com L2 para surdos, nada melhor que conhecer a perspectiva de um surdo, não é mesmo?
Olá, pessoal! Lembram que eu disse a vocês que eu não estaria sozinho para falar sobre esse tema? Alguém está aqui para falar comigo. É uma participação especial, uma pessoa surda. Então agora ela vai se apresentar, dizer o nome, o sinal, trabalho, formação, se nasceu surda. Explica para a gente, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosana, este é o meu sinal. Eu trabalho aqui no Instituto, como professora à distância, em algumas disciplinas, e também trabalho na Unimontes, na faculdade. Eu nasci ouvinte. Aos 13 anos eu perdi a audição. A partir daí, eu comecei a aprender Libras. E até hoje eu utilizo essa língua como comunicação. Que legal! Nós vamos começar a falar sobre o tema mitos, que é muito importante desmitificar algumas crenças. Primeiro, há uma crença de que a pessoa surda não consegue aprender português porque é uma língua oral aditiva. E aí, é verdade? Vejam, esse tema de que o surdo não consegue aprender português é mentira. Ele consegue aprender sim, mas as estratégias de ensino, a metodologia tem que ser próprias para o surdo. Porque o português não é a L1 do surdo. O português é a L2 dos surdos. Então, a metodologia, as pesquisas na área tem que ser de português como L2 e o surdo consegue sim aprender. O surdo não tem problema, não tem problema cognitivo. Isso é um mito, verdade? Então, a questão é a abordagem que tem que ser bilíngue. Entenderam? Então, há uma outra crença que diz, por exemplo, o surdo nasceu no Brasil. Então, a língua materna, a L1 dele, é o português. E aí? Olha, então, vamos esclarecer. Às vezes as pessoas acham que todas as pessoas que nasceram no Brasil têm o português como L1. Mas precisa estudar, verificar, buscar informação. O grupo dos surdos, por exemplo, língua materna, L1. A língua materna é aquela que é adquirida naturalmente. Então, não tem necessidade de instrução formal no primeiro momento, em casa, na família. Ele vai adquirindo naturalmente a sua L1. Em comparação ao surdo, a L1 dele é a Libras, porque é a língua que ele adquire naturalmente. Não precisa ter também instrução formal. Ele aprende no contato, surdo com surdo, sinalizando, interagindo. Aí ele aprende. O português, como é o aprendizado por surdo? Aí sim, ele precisa ir à escola, tem que ter a metodologia adequada. Mas a Libras que é a L1 do surdo. Uma outra questão. As línguas de sinais não têm escrita. Elas são ágrafas. Por isso, o surdo não consegue aprender a escrita do português. E aí, verdade? Olha, hoje nós já temos pesquisas no Brasil na área de signwriting, que é a escrita de sinais, que é o registro próprio da Libras, por exemplo, porque é uma escrita visual.
Então, em comparação com o português, né, as palavras na oralidade são transcritas. Então, na Libras, nós temos o sign writing, os sinais transcritos também. Porque a maioria das pessoas pensam que a língua oral auditiva, por exemplo, tem a fonologia, tem os sons, e isso é transcrito na grafia. Ok, para as pessoas ouvintes, tudo bem. Mas os surdos também conseguem, também tem o sign writing, que é uma escrita visual. Tem a fonologia própria, ela segue os parâmetros das línguas de sinais, de como escrever os sinais. Tem regras. Precisa difundir mais para as pessoas conhecerem a escrita de sinais, porque ainda poucas pessoas conhecem. É um assunto novo. A surda Marianne Stampf, ela pesquisa nessa área. Uma outra dúvida, o tema pessoa surda, a pessoa que nasceu surda. Para aprender português, precisa aprender Libras antes? É verdade? Mito? Olha, a maioria das pessoas, né, acham que o surdo não consegue aprender português, mas falta informação nessa área. Por quê? Nós temos que ter a língua de base. Qual que é a língua de base para o surdo? É a Libras. Então, essa língua vai dar base e estrutura para ele aprender um AL2 como o português. Por exemplo, as pessoas ouvintes adquirem o português como L1. Se ela for adquirir uma outra língua, também tem que ter a base. Ela já tem essa base. E aí ela consegue aprender mais facilmente a L2. Então, o surdo precisa, já sinalizando, aí sim ele vai conseguir aprender o português com L2. Mas, se não tiver uma língua base antes da sua L1, como ele vai conseguir aprender? Não tem como. Porque cerebralmente estamos preparados, e cognitivamente também, para aprender um L2. Mas se é L2, tem que ter uma L1 antes, como vai pular direto para L2? Também é essa língua que controla a comunicação. A L1, ela te prepara nas regras para conseguir adquirir um L2. Uma dúvida. O responsável por ensinar português para o surdo é o profissional intérprete de Libras, verdade? Nossa, não, jamais. O intérprete, por exemplo, ele está lá na sala de aula, às vezes ele tem formação em matemática, em ciências, em geografia, mas ele não tem formação em português, o ensino de português. Então o intérprete está lá com a responsabilidade de transmitir, mediar a comunicação. Ele não vai ensinar, não é responsabilidade, não é papel dele. Isso é papel do professor regente, que é responsável pela disciplina. Ele tem a sua metodologia, o intérprete não, está apenas traduzindo. Então, nós temos na sala inclusiva o aluno surdo, o intérprete e o professor regente de português.
esses três fatores. E o professor de português não pode avaliar a escrita do aluno surdo, por quê? O aluno surdo não consegue aprender português, e aí? Olha, é importante falar sobre isso. É importante o surdo aprender português, mas precisa ser avaliado também, por quê? Para motivá-lo, para influenciá-lo dentro de sala, para haver a correção, para mostrar para ele, para que ele possa produzir também, haver uma produção escrita. Às vezes tem falhas, tem problemas essa escrita, mas tem vícios de linguagem também. Mas isso precisa ser avaliado, o professor precisa aconselhar, precisa mostrar, para que ele possa aprender. Por exemplo, para o surdo mais difícil são as conjugações verbais. São muito difíceis, mas o professor tem que ter calma, tem que ter estratégias diferenciadas para mostrar, para aconselhar o surdo para que o surdo consiga abrir a mente, desenvolver, influenciar também a leitura para o surdo. O professor precisa avaliar sempre, não é deixar o surdo de lado. Então, o professor também precisa estar motivado para ensinar com metodologias diferentes, para que o surdo também se desenvolva. E para isso a avaliação é importante, né? Essa correção dessas falhas, né? Para que o surdo também estude mais e escreva melhor. Por isso, por exemplo, o curso aqui do ensino de português como L2 para surdos é importante, porque às vezes o professor regente, quando formou, não aprendeu como ensinar a linguística contrastiva, a comparação entre as duas línguas. Então lá atrás não teve, ele não sabe. Mas hoje nós temos o profissional intérprete que pode ser um apoio, né? Uma troca de ideias que pode acontecer entre eles para ajudar o professor a se desenvolver. Então o intérprete não é só para traduzir, ele pode sentar junto com o professor e contribuir nesse sentido. Uma dúvida. O responsável pelo ensino de português para surdos é o professor do AEE. Olha, hoje nós temos palestras, discursos difundidos no ensino de português para surdos. Mas nós sabemos que dentro da escola há uma separação. Tem o professor que se formou para ensinar português, mas com metodologia de L1. Português como L1, direto para o ouvinte. E nós temos o outro professor que teria que adaptar as regras, a metodologia da L1. Seria o professor do AEE. Mas acontece um probleminha. Por quê? Antes, os professores de AEE, né, se efetivaram, passaram em concursos, mas não tinha essa cobrança de capacitação para o ensino de português como L2. Então, os professores antigos, então, eles não sabem Libras. E aí o surdo vai para a sala de AE e fica incomodado porque não há uma comunicação, há um entrave. E aí a maioria dos surdos desiste, largam a escola. Então, tem que se cobrar a metodologia bilíngue, que é direto para o surdo. O ensino, as estratégias com foco no aluno surdo. A sinalização, a metodologia, próprio para ele, para que ele aprenda melhor. Então, o professor de português como L2, que não sabe Libras, como que vai comunicar com o surdo, explicar a disciplina? Para o surdo desenvolver? É impossível. Não há como. Então, a comunidade surda, ela luta pelo bilinguismo, pelas escolas bilíngues, que são importantes para motivar o surdo, para que não haja a aprendizagem tardia. Os surdos não fiquem um passo para trás. Porque, por exemplo, no Brasil, as escolas bilíngues ainda são minoria.
Então a sala de AE seria um suporte, uma parceria das estratégias, dar um apoio, mas é difícil, então tem poucos professores que sabem Libras ainda. Às vezes nessa escola tem professor ótimo em Libras, mas nessas outras aqui não tem. E aí o surdo, como que fica? Fica estagnado. Verdade. Uma pessoa ouvinte, a pessoa surda aprende português da mesma maneira? Não. Né? O ouvinte aprende o português de casa, quando bebê, ele vai ouvindo, ele cresce ouvindo, né? Ele tem os modelos, que são os adultos ouvintes. Então ele adquire essa língua naturalmente. Não se ensina regras desde criancinha de bebê. Né? Ele adquire naturalmente a língua e na escola ele vai aprender a ler e a escrever. E o surdo? Para aprender o português tem que ter a metodologia diferenciada, como L2. Então, cobrar o som do surdo, não é esse o caso. Tem que ser estratégias próprias para o surdo aprender. Em comparação, para que o ouvinte e o surdo estejam no mesmo patamar. Assim como o surdo adquire a L1 dele, o ouvinte também adquire. A L1 do surdo é a Libras. Então, há uma aprendizagem tardia, o surdo fica para trás, por quê? Se ele não souber Libras, né, e quando cresce ele vê na família os ouvintes conversando oralmente, ele não consegue captar o significado das palavras, ele não descobre. Agora, o português, realmente, ele precisa ir para a escola, aprender o significado das palavras, isso é diferente. Na comparação, por exemplo, inglês, espanhol para as pessoas ouvintes, é diferente também. São L2, L3 e assim por diante. A metodologia tem que ser diferenciada. Uma dúvida, na escola, o surdo aprender português para quê, sendo que a língua materna dele é a Libras? Ó, nós somos surdos e moramos no Brasil, então todas as informações na rua, a gente vê, é tudo em português, não tem sinais. Então é importante para o surdo aprender o português. Por quê? Para ele interagir melhor na sociedade. Na família também. Às vezes acontece, ele compra um remédio, aí ele vai ler a bula, para ele entender, né, do que se trata, por exemplo, uma receita culinária também, para ele ler. Então, o português está em todos esses contextos. Então, é importante aprender português. No concurso, por exemplo, que cobra redação. Tá, o surdo já sabe Libras, mas não sabe português. Como que ele vai redigir um texto? Então, precisa se esforçar para aprender o português. Tudo à nossa volta é em português. Nós moramos no lugar em que o português é forte. Então, a Libra serve para a comunicação nossa, ok, mas e as informações escritas, textuais em português? É importante sim o surdo aprender para que a vida dele, a interação dele na família, no trabalho, na escola, seja melhor. Parece que o mundo, né, se eu não aprendo a oralidade, eu estou em qual mundo? Não, nós temos a cultura surda, a cultura ouvinte dentro de cada um de nós, surdos. Também temos os indígenas, nossa, tem muitos. Então cobra-se do índio também o português. Então nós temos o índio, o surdo ouvinte, a todos esses contextos. É importante aprender. Também porque a máxima da inclusão significa dar autonomia e independência para que o sujeito seja capaz por si mesmo. É importante essa liberdade, essa autonomia. Aí eu fico pedindo, não, por favor, lê isso aqui para mim. Não, eu mesmo sou capaz de ler, viajar, trabalhar.
estudar por mim mesmo. Então essa dependência não é legal, é importante aprender sim o português. Rosana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu a chamei carinhosamente, na hora ela aceitou, para dar esse suporte, mostrar essa informação. É muito importante, porque às vezes a gente fica falando, surdo é isso e isso, a Libras é isso, isso e isso. O ensino de português para surdo tem essa característica, mas cadê o surdo? Onde que ele está? Por isso, a perspectiva do surdo também é importante. Por isso, nós precisamos desse outro ponto de vista também. Tá? É importante valorizar. Muito obrigado. Porque também, às vezes, acontece de o ouvinte falar sempre sobre o surdo, mas isso parece um ouvintismo ou um audismo disfarçado. Então, vamos chamar o surdo, vamos colocar ele, a sua representatividade. Por isso eu gentilmente te convidei e valorizo. Muito obrigado. Eu agradeço também esse convite de estar aqui. O Jorge me chamou e eu, com muita alegria, aceitei, porque é importante essa interação no trabalho. O ensino de português para surdo é uma missão nova. A maioria das pessoas não conhece. Então, eu fornecer um pouco do meu conhecimento, da minha informação, essa interação, é sempre muito importante para que nós desenvolvamos juntos, para que aumente o conhecimento, porque às vezes para o surdo é difícil, é confuso, mas se a gente se junta, fica muito mais fácil, muito mais claro o trabalho. Para o surdo é muito importante essa união, essa interação no trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço.